tema que o Senhor me entregou é dormindo às portas da eternidade. Repete comigo, por favor, por medida didática. Dormindo às portas da eternidade. Quem localizou Apocalipse capítulo 3, fica prestando atenção, que eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque eu verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Vou repetir. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e se arrependa. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora eu virei contra você. Mas você tem aí em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e eu creio que eu estou pregando para eles. Glória a Deus, aleluia. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem tomar o seu assento, por bondade. Queridos, eu não sei se eu vou conseguir pregar, porque estes últimos dias Deus estremeceu o meu espírito e eu não sei se eu vou dar conta de seguir o esboço que eu botei aqui, mas a mensagem que eu quero passar para os irmãos é: Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo está às portas e muitos de nós estão dispersos, porém Deus vai dar graça. Irmãos, o texto que agora lemos, ele diz respeito ao tempo em que João recebeu a revelação e escreveu o livro de Apocalipse. E nisso que ele escreveu a carta, a revelação do próprio Deus, que Jesus entregou a ele, ele foi e recebeu de Deus também 7 cartas para ele escrever à mão própria, para ele enviar às 7 igrejas. E quem estava aqui ano passado? Vai se lembrar que ano passado Deus revelou à sua noiva uma palavra também em Apocalipse 2, só que a carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava localizada naquele meio, no centro ali da Ásia, e o caso que Jesus chama a atenção dela é: tenho porém contra ti que voltes ao seu primeiro amor. Sardes é uma cidade rica e famosa e orgulhosa do seu passado. No entanto, apesar da aparência da força que ela tinha, apesar desse lugar que ela estava localizada, que ela estava em cima de um morro, e nisso eles achavam que era invencível. Isso vai ajudar a gente a entender a maneira que Deus fala conosco. E Jesus diz: tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Sardes possuía reputação, aparência de vida e talvez até atividade na obra dentro das igrejas, mas espiritualmente estava em declínio. Há um ano atrás estava bem, agora está em declínio. Orava 2 horas, agora nem está orando direito. Leu a Bíblia em 6 meses, agora sequer abre a Bíblia na semana. Está em declínio. Mas Jesus está avisando, Jesus está dando tempo. Não havia perseguição mencionada nessa carta. Essa carta que Jesus endereça à igreja de Sardes tem somente 6 versículos, e nesses 6 versículos Jesus não cita perseguição contra ela. Jesus não cita que tem alguém
perseguindo de fora ou alguma luta na parte de dentro. O que Jesus cita é que esse lugar estava em declínio sério, declínio exponencial. Todos os dias estava piorando. Não estava melhorando, nem sequer mantendo, estava piorando a situação em que estava. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre a igreja de Sardes, fez o seguinte comentário: nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de Balamitas, nem dos Nicolaitas, nem como é mencionado nas outras cartas, nem mesmo dos falsos ensinos da Jezabel. William Barclay diz: a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, referentes, como eu falei aos irmãos, pela perseguição. Pois, quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, não vale a pena para o diabo perder tempo atacando ela. Quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, não compensa para o diabo perder tempo atacando ela, porque ela mesma em si se destrói. Meu Deus! E o problema ele era mais profundo. Era a acomodação espiritual. Era a vigilância que foi perdida tem tempo. E era um coração que de todos estava distante de Deus. Jesus não clama eles falando, igual falou na igreja de Tiatira, suas últimas obras são maiores que as primeiras, que é um total oposto do que aconteceu em Éfeso, que começou bem e terminou mal. Essa igreja aqui agora, Jesus não fala disso não. Jesus cita nela que ela perdeu a vigilância. Repita comigo: perdeu a vigilância. A cidade de Sardes tinha uma história de ser considerada invencível por aquele povo que vivia ali, porque ela estava no topo da montanha. Então ela tinha a visão completa e perfeita de quem vinha de todos os lados. Logo, além dos muros serem altos, porque as cidades antigamente possuíam muros, e eles ainda estavam numa posição privilegiada, eles achavam que eles eram tal, que eles eram invencível, que ninguém nunca ia conseguir tocar neles. Porém, essa cidade conseguiu, contra a lógica, ser atacada duas vezes. Por duas vezes perdeu tudo que eles tinham. Então olha o recurso de linguagem que Jesus usa com eles. Versículo 3: se você não vigiar, virei como um ladrão. Sabe por que a cidade de Sardes foi atacada e perdeu tudo que tinha? Porque os guardas, que eram para estar no horário de posto, estavam dormindo. Perdeu a vigilância. Chegaram no ensino, não precisava nem tocar buzina, porque se tocasse buzina ia acordar eles. Porém, quem vinha de fora, de tanto observar, de tanto ver, porque o inimigo te observa e te vê. 1 Pedro 5,8 fala que o diabo anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Se você pensa que o diabo não te observa, se você pensa que o diabo não se importa com a sua alma, você está enganado. E o inimigo estava observando a cidade de Sardes e pensando assim: a cidade é muito difícil de ser invadida. Porém, os guerreiros daquela cidade são dispersos. Os guerreiros daquela cidade estão dormindo. Os guerreiros daquela cidade não estão fazendo por onde. Os guerreiros daquela cidade nem sequer espada leva para o horário de posto. Aí fica fácil. Aí fica fácil atacar. Mas não adiantava, eles fechavam os muros, como diz, vou traduzir. Orava muito, saía de casa e xingava o outro. Está em declínio. E a mensagem ela é clara. Assim como a cidade caiu por falta de atenção aos sinais. Fala comigo: atenção aos sinais. Atenção aos sinais. A igreja também estava correndo um sério risco de acabar. E acabou rápido. A igreja de Sardes terminou rápido. Não durou mais 100 anos depois dessa carta. E isso que era uma cidade milenar já. Eu posso contar com a ajuda da igreja? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Alguém que está atento, abra a Bíblia aí para nós em Apocalipse 3:1. Primeiro que abri em voz alta para nós. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tem nome de que vives e está? Para a gente começar a entender o que Jesus quer falar conosco nessa noite, eu vou abrir um parêntese aqui e vou explicar para os irmãos bem brevemente o que seriam os 7 Espíritos de Deus.
Esses 7 Espíritos de Deus é uma expressão simbólica para representar a plenitude de Deus. O Espírito de Deus ele é pleno, o Espírito de Deus ele é completo, e o Espírito de Deus ele conhece tudo. Repita comigo: o Espírito de Deus conhece tudo. Quem dirige a história é Deus, mas ele tem um Espírito pleno que conduz todas as coisas. O Espírito Santo conduziu quem era para estar aqui. Eu chamei muitos, vieram poucos. Você talvez chamou alguém, essa pessoa não veio. Talvez era o dia que Deus ia salvar a alma dela. Mas por favor, te faço um pedido: desiste dela não. Desiste dessa pessoa não. Porque às vezes ela não veio hoje, mas no próximo culto que você convida ela, ela entrega a alma para Jesus. E o Espírito Santo ele conhece o crente que está firme em Deus, mas ele também conhece aquele que quer enganar. Ele conhece a igreja que está viva, mas também conhece a igreja que está morta. Ele conhece os crentes que vestem com um terninho e fala: eu sou doutor, e que sabe muito, mas não vive nada. Que triste. Mas Deus também conhece aqueles que usam o mesmo coração e o mesmo entendimento para glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Espírito Santo que conhece o seu andar e o seu caminhar, ele também te observa. Ele zela por ti, mas ele se entristece quando você faz o que não deve. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Sabe por que pastor não tem ministério pastoral ainda? Mas pastor tem que pregar a palavra de Deus e deixar de botar ser humano para ficar vigiando o outro. Ô irmã, diácono, fica observando a irmã tal lá, porque eu estou pensando em dar uma oportunidade para ela, e se eu observo ela durante um dia para mim, não para disso. Quem conhece o coração do irmão é Deus. Irmão, quem conhece o seu coração é Deus. E não precisa você ficar pensando assim: vou ficar stalkeando o irmão tal, ou você líder de congregação, vou ficar observando o irmão tal por causa disso aqui. Não, irmão, para disso. O Espírito Santo conhece tudo. A palavra de Deus já nos fala: os olhos de Deus estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Glória a Deus. Aleluia. Outro irmão abençoado, lê para nós Apocalipse 4, verso 5. Cadê quem está ligado? Apocalipse 4, verso 5, em voz alta. E do trono saiu relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Quem vê isso tudo, quem conhece isso tudo, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você vai fazer, é o Espírito de Deus. Então logo a gente percebe que o Espírito Santo de Deus, ele sabendo de tudo, conduzindo tudo, ele não pode ser enganado. Agora me fugiu o nome, Ananias e Safira, se não me falha a memória, tentaram enganar a Deus, tentaram enganar o Espírito Santo de Deus, e Pedro fala: vocês não estão mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus, e caiu morto. O Espírito Santo de Deus, ele não é enganado com vestes bonitas. O Espírito Santo de Deus, ele não é enganado com a minha roupa, com a minha locução, com a maneira que eu falo. O Espírito Santo de Deus, ele se agrada de um coração verdadeiro que está prostrado. Você que está aqui dentro, talvez em pecado, não precisa de eu vir aqui ou outra pessoa vir aqui em cima apontar o seu pecado, não. O Espírito Santo de Deus te conhece. Aleluia! Mas você também que está no anonimato, que está servindo a Deus com o coração puro e está pensando: Senhor, que dia vai chegar a minha vez? O Senhor também te conhece. Glória a Deus! Oh, aleluia. Apocalipse 5, verso 6. Cadê outro irmão?